Amigos queridos, busquemos nesta hora feliz de nossas vidas, elevarmos o nosso sentimento a Jesus, alcançar as vibrações doçurosas do seu amor e sentir a presença dos seus mensageiros, estes espíritos responsáveis por este Evangelho, que ao longo deste tempo tem trazido aos nossos pensamentos o profundo entendimento da lei do amor que rege a vida do Espírito, que rege o universo e nos coloca alinhados ao pensamento sublime de Jesus. Mestre querido e bom, que estes tarefeiros que aqui se encontram em seu nome possam encontrar em nós as vibrações favoráveis para mergulharmos nestes ensinamentos. Aqui estamos, Senhor, pedindo humildemente em benefício de toda a humanidade da Terra, que estes sentimentos misericordiosos se estendam por todos os nossos irmãos que sofrem as angústias da libertação da consciência. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não se pode servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos aos homens, ao mundo perecível da matéria. Enraizados, ainda que estamos nesse materialismo, fazendo interpretações enganosas como se estivéssemos servindo a Deus, mas estando a serviço dos interesses pessoais. E neste capítulo temos demorado o nosso pensamento na parábola dos talentos. E Humberto de Campos trouxe para nós uma ilustração maravilhosa daqueles que receberam 5 talentos, mas não tinham a doutrina espírita, 2 talentos e não tinham a doutrina espírita, e aquele que recebeu o conhecimento espírita, e tendo medo, nada fez. Porque se houvesse multiplicado o conhecimento espírita em si mesmo, na aplicabilidade da sua transformação, talvez, segundo o Senhor, tivesse luz para socorrer os 2 primeiros, que receberam bons talentos porque tinham boas experiências, mas faltava a luz da verdade. E sem a luz da verdade, nós vamos sempre fazer interpretações aquém da grande verdade. Então, para que a gente possa compreender o que é mesmo que o conhecimento espírita reverte para nós como um talento, vamos entender que o conhecimento da doutrina espírita, ele chega para nós para encontrar ressonância em nosso espírito. E encontrando receptividade para aqueles espíritos mais estruturados na fé e, portanto, mais resolutos, irão dar uma aplicabilidade intensa no seu mundo íntimo. Essa aplicabilidade não chega para ninguém de nós sem desacomodação. Basta nós olharmos os testemunhos dos primeiros cristãos. Qual dos primeiros cristãos se transformou num grande exemplo do cristianismo sem ter passado por testemunhos? Qual dos cristãos? Hoje, guardadas as devidas proporções, os nossos testemunhos são de outra natureza, mas são testemunhos. E os testemunhos a que somos convidados a viver com o conhecimento da doutrina espírita, com o conhecimento espírita, são aqueles agendados
em nossa consciência, pelo nosso planejamento reencarnatório. Nada inusitado irá nos acontecer, nenhum sofrimento será súbito que não tenha sido causado pelas nossas escolhas atuais, pelos nossos tormentos atuais voluntários. Mas, se nós entendermos por que nós estamos dizendo isso, para que não haja temor, para que haja confiança de que essa desacomodação a que nós estamos nos referindo, ela é benéfica. Ela desestabiliza aquela estratificação rançosa de dogmas, de preconceitos, de atavismos religiosos que estão distantes da verdade. Quando Jesus nos trouxe o Consolador prometido, ele nos trouxe o cristianismo de uma forma que nós pudéssemos sentir, entender e aplicar. Essa é a forma da gente multiplicar o talento do conhecimento espírita. Porque, diferentemente da grande maioria das religiões, a doutrina espírita requer profundo estudo, para que essa luz da verdade realmente alcance as instâncias da razão, da lucidez e do sentimento. Há necessidade do conhecimento, do estudo, maiormente estudos em grupos, porque, como ela é de livre interpretação, muitas vezes nós interpretamos com o filtro da nossa pequenez. E quando nós estamos num pequeno grupo, é importante nós estarmos abertos para sentir o que o outro pensa sobre isso, né? Para que a gente não fique no único ponto de vista que é nosso e acanhado, mas que a gente possa perceber o que os outros pensam sobre isso. E isso gerar um conceito que possa ser vivido por nós. Então, eu trouxe aqui do Caminho Espírita. Esse livro é bem interessante. Esse espírito, uma grande maioria dessas mensagens são de Albino Teixeira. E ele fala bastante sobre a doutrina espírita. São aqueles espíritos que se destacaram a se responsabilizar pela implantação da doutrina espírita nas casas espíritas, né? Como é Bittencourt Sampaio, como é Leon Denis, esses espíritos fazem parte de uma pleiade de responsabilidade de implantação do cristianismo redivivo nas casas espíritas. E ele tem uma mensagem que eu achei bem interessante, que tem a ver com a multiplicação do talento do conhecimento espírita, que diz assim: o sinal espírita. Qual é o sinal? Quando a pessoa entrou no espiritismo, é fácil verificar. Basta perquirir um fichário ou escutar uma indicação. Entretanto, a fim de positivar se o espiritismo entrou na pessoa, é indispensável que a própria criatura faça menção disso, através de manifestações evidentes, que nós vamos ver quais são essas manifestações que mostram. Uma coisa é, eu entrei no espiritismo, eu armazeno no meu intelecto o que eu ouço, eu fico embevecida com o que vejo, com o que sinto, eu fico atraída por aquela situação, mas aquilo está guardado. Não é um talento que eu estou aplicando em mim. Eu estou encantada, ou eu estou admirada com aquilo que eu estou conhecendo, ou então eu já trago essa vontade de estudar e estudo muito, muito, muito. Mas esse armazenamento de dados é eu entrando no espiritismo. Não é o espiritismo entrando em mim. Há uma diferença. E muitas vezes nós sucumbimos nas nossas provações porque estamos no espiritismo, sem ter deixado o espiritismo entrar em mim. E essa ambivalência de postura, para a gente, outro dia conversando com uma amiga, e ela trazendo as suas questões de sofrimento, nós dissemos para ela, olha, nós precisamos deixar que a doutrina espírita penetre em nós, e não que ela fique como informações maravilhosas, que atendem a uma curiosidade, atendem ao interesse intelectual, mas não gerou ainda transformação. Porque ontem nós falamos, e gostaríamos de hoje reforçar,
amigos, não se intimidem diante dos abalos íntimos, eles são necessários. É necessário o conflito existencial. É necessário o amargor do arrependimento. É necessário eu olhar para as minhas culpas inconfessas, que eu tento camuflar e só me apresento como frágil e inseguro. É necessário deixar a luz da verdade iluminar o nosso íntimo, e quando isso se faz, nós vamos ver o que não gostaríamos em nós. Porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo para trazer para o espírito o entendimento do ser espiritual que ele é. Essa é a finalidade. Para trazer as respostas filosóficas que a humanidade há milênios arrasta. E hoje, eis que é chegado o tempo em que esse recurso do conhecimento espírita, quando penetrado em nós, e nós vamos ver como isso se faz, ele mostra quem somos. Então não há mais necessidade de se intimidar. Ninguém vai ver aquilo que não suporta. Porque nós temos, o nosso fardo é proporcional ao nosso recurso. Por isso que Jesus não deu para ninguém um fardo mais pesado do que pudesse carregar. Mas enquanto nós estivermos fugindo de perceber a nós mesmos, nós teremos religiões externas ainda, de grande encantamento, que nos trazem benefício, mas que não penetram em nosso íntimo. E esse Espírito vai dizer assim, então, quando que o Espiritismo entrou em nós? Vejamos 10 das inequívocas expressões do sinal espírita na individualidade, que sempre se representa pelo designativo mais nos domínios do bem. Mais, quer dizer, acrescentando do que se tem, mais. Quando que eu sei que aquilo já está em mim? Quando eu estiver agindo com mais serviço espontâneo e desinteresse e desinteressado. Quando eu estiver com mais empenho no estudo, com mais noção de responsabilidade moral sobre as pessoas, mais zelo, ser pessoa cuidadosa, mais zelo na obrigação, aquilo que nos compete, que ainda não nos compõe, porque o dever já é uma aquisição, é obrigação, nós estamos a caminho de um novo hábito. Então, um novo hábito, mais respeito pelos problemas das pessoas, dos outros. Esse respeito significa que eu entendi o tempo evolutivo daquele espírito, eu entendi. E ele está nas lutas íntimas dele. Mais devotamento à verdade. A verdade são as leis divinas, irretocáveis. Quando nós buscamos conhecer as leis para vivê-las, o estudo das leis morais do Livro dos Espíritos, ele é imprescindível que se faça isso nas casas espíritas, de quando em quando repetir esse estudo, de quando em quando, para que a gente não fale a palavra as leis divinas e fique abstrato. Nós temos que ter um recurso concreto de entendimento dessas leis para que nós possamos nos devotar a essas leis, que é devotamento aqui à verdade. Porque se as leis divinas são a representação da verdade de Deus para nós, e Jesus veio trazer as leis divinas e vivenciando-as conosco, nós precisamos demorar o nosso pensamento em pequenos grupos nas casas espíritas para refletirmos sobre essa grandeza das leis divinas ou naturais. Mais cultivo de compaixão. A compaixão é seguramente um sentimento muito superlativo, que é muito diferente da empatia, que hoje é a moda usar a palavra empatia, né? Uma palavra antiga, usual,
Mas a compaixão é muito além da empatia. É uma sensibilidade profunda que nos causa ver o outro sofrer e que move ações. Mais equilíbrio nas atitudes, essa modulação de humor que hoje em dia as pessoas se deixam arrastar por humores assim, assado, ora irritabilidade, ora tristeza, enfim, essa oscilação é própria daqueles que não, o Evangelho de Jesus não ainda nos tocou. Na brandura da conversa, que nós temos falado sobre o talento da palavra, e mais exercício de paciência, que é uma contemporização profunda da dificuldade do outro. Ser espírita de nome perante o mundo, de certo que já significa trazer legenda honrosa. É honroso dizer no rótulo que somos espíritas e encorajadora na nossa personalidade. Mas para que a criatura seja espírita, à frente dos bons espíritos, é necessário apresentar o sinal espírita da renovação interior. Por que sinais se reconhece o verdadeiro espírita, não é? Essa é uma frase que todos conhecemos. Pelos esforços que realiza para a sua transformação, para domar suas más paixões, para domar seus vícios. É esse o esforço, o sinal espírita da renovação interior, que ante a vida maior tem a importância que se confere na Terra às leis, prerrogativas de um passaporte ou valor de uma certidão. Que esse ser espírita seja um cunho, seja uma chancela no nosso espírito, no nosso campo mental, e não na rotulação da frequentação de uma escola religiosa. Vamos refletir sobre isso. Todos nós estamos percebendo, amigos, que mais do que nunca precisamos viver a religião, incorporar nos nossos atos, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, a religião. Mais do que nunca, é urgente o chamamento de Jesus para que nós possamos realmente criar vínculos com Ele e contribuir para que este planeta se ilumine pela iluminação das consciências. É urgente, no nosso caso, que nós possamos nos ligar a Jesus através da vivência, da prática, dos ensinamentos que o Espiritismo nos traz. Então, quando alguém diz assim, eu sou espírita, e realmente aquele espírito causa em nós um impacto vibratório. Porque aonde quer que um espírita esteja, ele vai levar para o ambiente aonde ele vive vibrações harmonizadas. Nós vamos ver muitas pessoas trazerem para nós questões assim, que no lar onde vivem, seus familiares muitas vezes não professam, não concordam, não aceitam os postulados espíritas. Mas isso, de maneira nenhuma, é impedimento para que nós sejamos os espíritas que necessitamos ser, e de maneira nenhuma isso deve ser, no ambiente onde vivemos, situação de constrangimento ou de enfrentamento.
Nós vamos ter, por exemplo, Eurípides, que quando se tornou espírita, teve dificuldades familiares. Mas a sua postura, o seu pensamento evangelizado, o seu movimento espiritual dentro da caridade impediu que aquela escolha e depois decisão de se tornar espírito fosse realmente uma situação conflituosa. Porque com o passar do tempo, aqueles que decidem realmente se tornarem espíritas, a postura, a caridade, o entendimento, a abnegação, o ato de servir, a disponibilidade para o outro, vai amainando os corações, vai sinalizando algo diferente. Evidentemente que quando nós queremos nos tornar espíritas e impor essa condição àqueles que nos cercam, aí vamos nos tornar espíritos de uma religião exterior. Porque a religião, ela é íntima. Ela não é para ninguém, ela é para mim. Em primeira instância. O outro vai buscar o caminho dele, se não é esse, é o outro caminho, etc. Mas a religião é sempre uma construção íntima. Não é possível nós implantarmos no coração de alguém uma religião. Não é possível. Porque isso é uma decisão de um espírito consciente. Claro que nós gostaríamos que aqueles que nos cercam pudessem ver com os nossos olhos coisas que nós vemos quando estamos esclarecidos. Mas esse processo é íntimo. Então, quando nós pensamos na doutrina espírita como uma religião, e como nós sabemos, na Revista Espírita, há um debate, um esclarecimento de Kardec, se a doutrina espírita é ou não religião. E ele vai dizer que não é uma religião, como nós a entendemos, do ponto de vista de termos dogmas, hierarquias, cultos externos, adorações de várias ordens. Desse ponto de vista, a doutrina não é uma religião. Mas do ponto de vista da ligação com Jesus e com Deus, é a religião do amor. Portanto, como não existe espiritismo sem Jesus, como não existe espiritismo sem cristianismo, como não existe espiritismo sem Deus, como não existe espiritismo sem a moral universal que transcende o planeta Terra, nós vamos chamar a doutrina espírita da religião dos espíritos, com certeza. Então, nesse entendimento, como nós falamos ontem, que lemos aquela frase do texto Por que Espiritismo, de Emmanuel, eu gostaria de comentar novamente, mais profundamente, aquela frase que nós comentamos ontem.
para conhecermos-nos, porém com objetivo proveitoso, necessitamos de religião que nos integre na responsabilidade de viver e de agir. Então vamos parar aí. Como a Célia colocou, o espírito religioso, ele vive com extremada responsabilidade. Ele é um espírito que busca realmente se responsabilizar pelos seus atos, pelo seu pensamento, pelos seus sentimentos, por aquilo que ele promove aonde ele está. O espírito religioso, ele assume a consequência dos seus atos. O espírito religioso, ele erra, porque todos nós erramos. Nós ainda somos espíritos nesta condição. Ele erra, mas ele assume a consequência dos seus erros. O espírito que é religioso, ele se responsabiliza pelas suas mínimas tarefas. E ele encontra com Jesus, pela doutrina espírita, pelos postulados vivenciados em sua intimidade, sem o culto externo. Porque toda religião, e obviamente também o espiritismo, toda religião tem por finalidade tornar-nos melhores. Se nós abraçamos e confessamos uma religião e não somos, ou não nos tornamos, ou não estamos nos tornando espíritos melhores, significa que nós, de novo, outra vez, uma vez mais, estamos na prática externa da religiosidade. Outra vez, Jesus, com a sua equipe extraordinária, trouxe esse manancial para nós e outra vez nós estamos vivendo questões externas. Muitas vezes vamos na casa espírita e ficamos paralisados porque um dá o passe desta forma e o outro dá daquela outra forma. Porque um acha que tem que ter o passe dispersivo e o outro tem que ter a imposição de mãos paradas. E ficamos nisso 30 anos, discutindo, questionando a forma como se faz, sem se lembrar que o passe, nem a mão a gente precisa erguer. Então, quantas vezes alguém nos olha com ternura, com amor, com compreensão, e com isso ele nos varre a treva que está em nós. Nem ergueu a mão. Nós não estamos dizendo com isso, de maneira nenhuma, que essa forma ou aquela forma está correta ou incorreta. Nós só estamos querendo dizer que a religião, intitulada Espiritismo, independe de formas. Ela é um conteúdo de ordem divina que nós precisamos professar todo o tempo todo, e aí sim sermos reconhecidos como espíritas. Porque quando o espírito se esforça para se tornar espírita, ele é automaticamente reconhecido dessa maneira. E ele continua o texto. Então o mundo necessita da religião, porque enquanto o espírito não tem uma religião, e não o religiosismo externo, o homem não passa da condição de animal aperfeiçoado. Porque nós temos falado que um equino, um cavalo, um boi,
trabalha. Um animal, ele serve de montaria e ele te leva longe. Ele carrega uma carga, ele trabalha. Nós também. Então, mas quando o homem não espiritualiza a sua existência, ele se torna um animal aperfeiçoado, impelido a cair no mesmo nível dos animais inferiores. Porque sem uma religiosidade, nós somos capazes de atrocidades. Somos capazes de atos extremamente violentos, desrespeitosos. Sem uma religiosidade íntima, nós saímos por aí nos confundindo com a matéria e agindo como seres materiais e não espirituais como somos. Então esse movimento, ele é muito importante de nós entendermos, porque o que é mesmo entender o Espiritismo como um talento e o que é multiplicar esse talento em nossa intimidade. É necessário que nós possamos refletir com muita profundidade, porque desta vez nós estamos sendo convidados de novo a encontrar com Jesus. Desta vez é pela doutrina espírita. Se não nos tornarmos espíritas, de novo não nos encontraremos com Jesus. Essa é a reflexão de hoje. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de te buscar o amparo, de nos tornarmos, Senhor, espíritos melhores, para servir aonde quer que nos encontrarmos. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença luminosa em nossas vidas, a nos convidar diariamente para nos tornarmos irmãos uns dos outros. Como o Pai tem nos ensinado através de Ti. Pelas Tuas lições tão vivas, cartas vivas, inscrita no coração dos homens, que caminham sobre a terra, espalhando o bem, a fraternidade, a verdade. Sejamos nós os espíritos a viver as Tuas lições, os Teus exemplos, e assim possamos nos iluminar. Abençoa, Jesus, todo o nosso planeta Terra. Ampara, Senhor, nossos irmãos enfermos em todos os continentes, em todos os países, e aqueles que os nossos corações rogam pelo seu bem-estar e pela sua saúde, que se encontram registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. E nesta hora, Jesus, que nos encontramos em prece, de joelhos postos ao chão, nós te pedimos: infunde nos corações dos brasileiros
o dever, com a retidão, Senhor, de servir a pátria amada. Que sejamos nós, os espíritos, a proteger as nossas florestas, para que elas não queimem mais. Que sejamos nós, os espíritos interessados em semear não apenas as plantas, mas o bem no coração dos homens. Que sejamos nós, Senhor, os espíritos a proteger os nossos mananciais de água, da água viva da qual tanto necessitamos. Sejamos nós a proteger o nosso solo, a produzirmos menos lixo e não sairmos por aí contaminando o ambiente que o Senhor preparou para que nós pudéssemos ser felizes. Que o Senhor esteja por nós todos os dias da nossa vida. Que assim seja.